Eu lembro sempre de uma palavra e usei pela manhã, citando o pastor Joel. Ele diz que o Senhor prepara uma mesa, e prepara uma mesa para que todos nós possamos desfrutar do banquete. E sem dúvida, estar aqui essa noite, se você está acompanhando o nosso culto também através da transmissão, você está desfrutando de um banquete. Talvez não como nós aqui, porque estamos olhando um para os outros, podendo abraçar um ao outro, mas não vou descartar essa possibilidade de você estar sendo abençoado, alimentado, por tudo que o Senhor tem trabalhado já essa noite aqui. O Senhor tem, portanto, um banquete para nós. Agora, a diferença é que ele certa vez me dizia e, de certa forma, me confrontava, porque eu estava meio que achando, uma palavra que ele transmitia à igreja foi que Deus ama, e ama de uma forma maravilhosa, completa. E o mais indigno do ser humano, o mais perverso do ser humano, é amado da mesma forma como Deus me ama. E essa palavra me deixou meio em crise, eu fiquei meio incomodado. E aí fui a ele, com muito carinho e amor, ele disse, é isso mesmo, meu amado. Deus ama você, da mesma forma que ama o homem mais perverso desse país, mais corrupto desse país. A diferença é que você tem chegado à mesa, você tem comido com o Pai, você tem estado no colo do Pai, e esses ainda não, mas a mesa é posta para todos. Eu nunca vou esquecer essa palavra, essa experiência de ter ouvido isso, e todas as vezes que estou diante de um banquete, não somente da ceia, mas diante de um banquete, culto para mim é sempre essa realidade de banquete, é Deus falando, é Deus agindo, é o Espírito Santo de Deus operando. Estamos diante de um banquete. E se você entrou aqui essa noite e talvez tenha se perguntado, ou esteja se perguntando, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu quero que você possa desfrutar desse banquete. Com certeza, Deus preparou ele para você também. Não somente para esta igreja, para esse povo, Primeira Igreja Batista do Recife, mas para você que entrou aqui essa noite, esse banquete Deus preparou para você também. Quero convidá-lo a abrir em Hebreus 12. Sem dúvida Deus falou e tem falado, porque o pastor Joel, enquanto orava, ele citou Hebreus 12, e ouvindo o pastor Eliú agora, mais uma vez, tem tudo a ver com Hebreus 12, portanto, creio que Deus está falando aos nossos corações, Deus está nos conduzindo nesse momento de culto, de adoração ao seu nome. Vamos lá, Hebreus 12, é um texto muito conhecido, e nos convida a correr a corrida, a carreira que nos é proposta. Observe que diz o autor dos Hebreus: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Vamos orar ao Senhor. Pai, entendemos que todas essas coisas que tem os nossos ouvidos, Pai, ouvido, temos nossos olhos vistos, certamente, Pai, a realidade, Pai, da corrupção do nosso país, da impunidade muitas vezes, certamente nos desanima, certamente, Pai, nos faz desacreditar que os dias podem ser melhores. Ó Deus, sabemos que estamos vivendo os dias tenebrosos, dias difíceis, dias trabalhosos, mas, Pai, confiamos no Senhor. E, ó Deus, ao ler Hebreus, estamos diante daquilo que o autor dos Hebreus está dizendo: olha, aqui está a revelação máxima. Jesus, portanto, é o sacerdote perfeito, aquele que veio se oferecer por nós, porque não temos um sumo sacerdote
que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas alguém que, como nós, foi tentado em tudo, porém, sem pecado. Obrigado, Senhor, porque Jesus, o Senhor se ofereceu por nós. E, ó Deus, teu sangue derramado na cruz, o teu corpo ali entregue no madeiro, ó Deus, não foi em vão. Quando olhamos, Pai, para esse rebanho, quando pensamos, Pai, que há uma igreja invisível, Pai, hoje, não somente igreja local, mas igrejas espalhadas por todo o mundo, há um povo sendo perseguido, mas que continua sendo fiel a Ti. E nós te louvamos, Pai, porque entendemos que isso é mover do Teu Espírito. É alegria, Pai, que independe das circunstâncias, como nós entoamos o cântico aqui, ó Deus, entendemos isso de uma forma muito clara. O Senhor está conosco. O Senhor, portanto, é aquele que se dói, se compadece de cada um de nós. Muito obrigado, Pai. Fala aos nossos corações, te oramos em nome de Jesus. Amém. Nós que somos da primeira Igreja Batista do Recife, ainda mais que costumamos vir aqui durante essa semana, ou durante os dias da semana, temos contemplado como a cidade ela é frenética. Existe uma velocidade hoje absurda, eu posso chamar de correria absurda. Nós temos cultos diários aqui na igreja. Eu sei que Flávio tem estado aqui muitas vezes e como a igreja tem se aberto as portas para receber, para comunicar a mensagem do Evangelho. E posso fazer menção ao irmão Luiz Santana como um dos precursores, ou aqueles que começaram os cultos de Oásis de Paz, cultos que nós temos todo o dia, de segunda a sexta, às 12h30. Mas certamente os dias são muito mais velozes hoje do que quando começou o culto Oásis de Paz. As pessoas não têm mais tempo de parar para ouvir, para entrar, porque sequer tem horário de almoço. Muitas pessoas têm dito que já era o tempo, já foi esse tempo em que havia 2 horas de almoço. O comércio, antigamente, e não é da minha época, eu não lembro disso, mas fechava as portas. Literalmente, as portas eram fechadas, esteiras eram baixadas. E havia um grande número de pessoas circulando pela cidade e ficavam ociosas. E aí houve uma proposta, um projeto ousado de se fazer então um culto diário aqui, para que essas pessoas que ficavam ali sem ter o que fazer, pudessem então receber o maná do céu e assim ter uma experiência com Cristo. A gente tem acompanhado o culto Oásis de Paz. Eu preguei alguns anos no culto Oásis de Paz, e a gente tem percebido que ao longo dos anos tem sido uma experiência muito mais difícil para manter essas portas abertas, porque as pessoas alegam exatamente isso. Elas não têm tempo, elas correm demais. As pessoas não têm tempo para ouvir, porque não tenho tempo. Olha, eu estou correndo, eu preciso voltar. E quantos entram aqui, ainda que querendo prestar culto, mas participam apenas de um momento do culto, de uma parcela do culto. Às vezes alcança o momento da oração, às vezes alcança o momento dos cânticos, às vezes alcança o momento da palavra, mas precisam fatiar como que o culto e escolher que parte dele pode então saborear. Os dias passam velozes, e a velocidade dos nossos dias tem me deixado impressionado. O autor aos Hebreus, aqui no texto, fala sobre a corrida, a carreira. E essa palavra ela passa a ter um sentido também dicotômico, ou seja, abre-se o sentido. Quando se fala em correria, nós precisamos pensar que de fato há uma velocidade que a vida impõe às pessoas e ela não tem mais tempo. A corrida pode ser uma corrida literalmente falando, no sentido de tempo. As pessoas andam apressadas. Olha, me perdoe, eu não tenho tempo para lhe ouvir agora. Mas há um outro tipo de corrida. É uma corrida que independe do tempo. É uma corrida que você pode estar assentado onde está, mas saber exatamente para onde
quer ou aonde vai chegar. E sobre essas duas características da corrida que eu queria falar para você. Eu sei que quando se fala em corrida hoje, a gente é tentado a pensar em correria, essa coisa do não tenho tempo. Mas a gente arruma tempo, a gente encontra tempo para aquilo que a gente ama fazer. Eu vou lembrar mais uma vez a professora de psicologia pastoral, na época que eu estudava no seminário, e ela, por ser de uma geração que não alcançou essa questão da informática, ela não foi orientada, não foi ensinada, ela não sabia mexer em computador, coisa nenhuma, mas a exigência do seminário, a exigência do curso, ela precisava dominar alguma coisa, ela precisava saber ligar um computador, precisava entender que computador, afinal de contas, não era um bicho. E ela disse para os alunos, olha gente, eu estou sendo constrangida, eu preciso aprender a mexer no computador. Mas o meu problema é, eu não tenho tempo. E aí ela compartilhou isso com a gente, quase que como que dividindo aquela carga naquele momento, a necessidade com a impossibilidade que ela enxergava. Mas dias depois ela voltava a falar sobre o assunto e dizia, olha gente, eu encontrei tempo, eu encontrei aquele tempo. Sabe, eu de manhã estou na clínica, aliás, de manhã estou no seminário, à tarde estou na clínica, à noite seminário novamente, mas eu encontrei o tempo. Me lembrei que eu tinha 2 horas de almoço, e eu poderia então fragmentar essas 2 horas, 1 hora eu faço o curso, outra hora eu continuo almoçando. E ela encontrou tempo, porque ela entendeu que aquele curso era importante para ela, ela precisava daquele curso. Portanto, ela arrumou um espaço na sua agenda e disse, eu vou fazer o curso. E compartilhava ali conosco como alunos, e dizia, olha gente, eu quero agradecer, porque Deus então mostrou a direção. E a gente às vezes está se desculpando de coisas como essas. Senhor, eu não tenho tempo para te servir, eu não tenho tempo porque estou extremamente ocupado. Eu sei que nós vivemos tempos que não são mais aqueles tempos. Certa vez conversava com o irmão Luiz, e ele vai lembrar isso, a respeito de uma época que aqui na igreja se fazia após, a abertura da escola bíblica dominical, antes então da escola bíblica dominical, havia uma abertura geral, e após o ensino dos professores lá, tal, nas salas, havia um encerramento da escola dominical, com leitura, com relatório, tudo, para então começar o culto. E aí certa vez conversava com o irmão Luiz e perguntava a ele, o senhor lembra disso, irmão Luiz? Ele disse, eu lembro. Eu disse, o senhor acha que hoje há tempo para isso? Ele disse, não, o tempo hoje é corrido demais. A gente já desce, de fato, os alunos já descem das salas, já entram aqui, o culto já está começando, ou já começou, e o tempo é atropelado. Nós não temos mais domínio sobre o tempo. De fato, vivemos dias corridos. E a questão hoje é carreira ou corrida versus correria. E aí é uma necessidade para nós já pensar sobre Hebreus, que há uma possibilidade de colocarmos então Jesus como um parâmetro para as nossas vidas, para a nossa corrida, para a nossa carreira e para a nossa correria também. Há um livro conhecido, uma frase tornou muito conhecida a partir desse livro, em seus passos, o que faria Jesus? Ou seja, diante do seu dinamismo de vida, dentro da sua vida tão agitada, tão corrida, o que faria Jesus se estivesse no seu lugar? Qual justificativa que ele daria, no sentido de dizer, olha, eu não tenho tempo não tenho, eu estou muito ocupado. Quando eu penso em Jesus, meus irmãos, ministério de Jesus terreno, Jesus era alguém que conhecia exatamente o seu tempo de vida, ele sabia que do início do seu ministério até o término, estavam ali 3 anos, era tempo para remir de fato, mas Jesus não hesitou em se deter muitas vezes, quando precisava estar com pessoas, e talvez os discípulos ficavam ali agoniados, agitados, achando que Jesus estava perdendo tempo, Jesus estava investindo na vida de alguém, às vezes uma pessoa só, mas Jesus estava concentrando
Aquele momento era um momento especialíssimo e que aquelas pessoas seriam marcadas a vida toda por aquele momento, seriam libertas, seriam salvas. E certamente isso foi tão forte na vida dos discípulos que posteriormente, ao registrarem os evangelhos, eles fizeram questão de narrar esses momentos da vida de Jesus, exatamente nesse tempo escasso, tempo comprimido de Jesus, o tempo que ele parava para estar com as pessoas. Sabe, a mulher do fluxo de sangue, Jesus entrou na cidade e uma mulher toca no seu manto e Jesus para e diz: olha, alguém me tocou. Os discípulos não compreendem aquela colocação de Jesus porque, ó Senhor, tanta gente te comprime, tanta gente que te cerca, há tanta gente que está atrás de ti, como pode dizer alguém me tocou? Aí Jesus vai e diz: olha, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Sabe, eu preciso aprender com Jesus. E Jesus que, portanto, nos mostra um modelo que temos, então, possibilidade de seguir por Ele e de entender que Ele tem uma proposta, um propósito para cada um de nós. Vivemos tempos extremamente dinâmicos e disso acho que nenhum de nós vai duvidar, vai discordar. O tempo é dinâmico, as relações são superficiais, a intimidade muitas vezes se limita à questão física. Isso tem me preocupado muito. As pessoas hoje sequer têm tempo de se conhecerem umas às outras. Eu falo aqui especificamente também de uma relação de namoro, de noivado, de casamento. Acelera um processo, daqui a pouco estão já se envolvendo fisicamente. Que velocidade é essa? Aí depois, quando as coisas não dão certo, aí querem culpar alguém, mas não querem admitir culpa. Nós somos velozes, nós somos precipitados, nós atropelamos o processo ou os processos e por isso estamos sofrendo. É fácil atribuir culpa ou a razão dos fracassos para outras pessoas. O fato é que as relações têm sido cada dia mais superficiais. As pessoas não se conhecem. Nós temos medo do semelhante. O ser humano era para nos trazer segurança. Ao avistar alguém semelhante a nós, era para nos sentir extremamente confortáveis. Ah, ali está um ser igual a mim, que pensa, que age, tem possibilidade de fazer o bem. Mas nós tememos o outro, nós temos medo do semelhante. Nós somos uma sociedade que, infelizmente, a realidade é essa: nós adoecemos, nós estamos doentes. Dr. Augusto Cury tem sido um homem muito falado, conhecido no nosso Brasil, no mundo também. Ele tem falado sobre essa questão da velocidade dos dias, e ele aborda uma questão que chama a síndrome do pensamento acelerado. As pessoas hoje estão extremamente aceleradas, a ansiedade é tão destrutiva que torna então essas pessoas doentes. Nós não temos tempo para ouvir a alma muitas vezes está inquieta, a alma está agonizando. E nós não temos tempo para ouvir a alma. Nós não temos tempo para relacionamentos. Isso preocupa. A alma está trancada dentro de nós. E trancada, como se diz, a 7 chaves. Porque nós não confiamos em ninguém. Ah, não. Eu não vou dizer não. Eu não vou abrir meu coração para ninguém. Permitam dizer, se alguém age assim, vai morrer. Porque se eu não abro o coração, se eu não compartilho as minhas dores, a tendência minha é morrer, é ficar extremamente aflito, perturbado.
É nessa proposta de mundo veloz, dessa coisa da síndrome do pensamento acelerado, que eu queria que nós pudéssemos pensar aquilo que o autor dos Hebreus então nos ensina. Corramos, e eu acredito que não há pecado nenhum em correr. Não é errado correr, porque o ritmo é veloz. Muitas vezes nós condenamos alguém porque é rápido, é ligeiro. É o estilo de cada um, é o jeito de cada um. Tenho aprendido com o meu pastor Joel que ninguém muda ninguém. Eu fico impressionado disso e já várias vezes, com a velocidade que eu não tenho, mas que a Adriana tem, ou como me alegro com essa diferença, como isso faz bem. Alguém que consegue dizer vamos, e daqui a pouco está tudo arrumado, tudo certo, e eu estou ainda num processo, porque eu sou extremamente detalhista, eu olho para o processo, porque eu não quero chegar lá e dizer, eita, esqueci, está vendo? Para que valeu sua pressa? Esqueceu, não pode ficar nada no caminho, ou nada pelo caminho. Mas como é bom a gente entender que Deus nos faz diferentes, Deus nos faz, cada um com uma característica sua, pessoal, e é muito bom a gente poder desfrutar dessa realidade. Portanto, eu quero afirmar essa primeira frase, não há erro em correr, não há pecado em correr, a não ser excesso de velocidade numa BR, aí sim, é pecado, mas não há erro. O texto diz corramos, portanto se o texto diz que é para correr, não é para estar parado, é para correr mesmo, mas correr, não num sentido qualquer, não numa direção qualquer. O problema está exatamente aí, a falta da objetividade nessa corrida. E talvez o que nos impede de correr seja exatamente isso. Aquela pergunta que talvez alguém possa fazer, mas correr para onde? Correr em que direção, em que sentido eu vou correr? Se você não tem alvos, se você não tem planos, se você não tem planejamento, você vai correr para onde? Não corre, não sai do canto. Portanto, é verdade quando entendo que não há pecado em correr. O pecado é não ter objetividade nessa proposta de correr. Ou seja, eu corro em que direção, em que sentido? Mas ainda há outra afirmação. Há uma corrida proposta, há um mapa que leva a mina. Eu sei que muitos lembram daquelas figurinhas, né, de achar o mapa, achar a mina, e aí você tem um mapa, tem a mina, está lá o traçadozinho, exatamente o local onde está o tesouro, e a gente quer sair sem ter um mapa na mão, a gente quer sair de forma a se aventurar na vida, a gente vai se acabar, a gente vai se desgastar, a gente não vai encontrar a mina ou o tesouro, a gente vai ficar frustrado. Mas tudo isso porque a gente não pede a Deus, Senhor, mostra a direção, mostra, Senhor, onde está a tua vontade na minha vida, o que tu queres para mim. Eu quero experimentar do Senhor algo extraordinário, maravilhoso. Eu quero ter uma experiência contigo. Eu não quero continuar perdido. Mais do que isso, há uma corrida proposta, mas é preciso também essa ideia de correr na direção certa. E a direção certa, segundo o autor dos Hebreus, corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Talvez você tenha começado a ter correr, mas observe que há uma estratégia que o autor dos Hebreus diz antes aqui, que é preciso deixar tudo que atrapalha, tudo que está apegado, agarrado, ou atrapalhando você correr.
Porque não é simplesmente acelerar, não é simplesmente colocar as coisas para acontecerem. Há uma proposta que o autor dos Hebreus faz. Nós devemos nos livrar de tudo que nos atrapalha, do pecado, e então correr a proposta, a carreira, a corrida proposta pelo Senhor. Quero lhe convidar a pensar sobre isso, porque nós estamos em pleno segundo mês do ano, e dizia isso em fevereiro, quando estavam os primeiros dias do ano. A gente parece encontrar pessoas que já se sentem exaustas, cansadas, fadigadas, sem alegria, sem ânimo para correr. Mas é necessário correr. É necessário dizer: Senhor, me ajuda quando estiver sem forças. Me dá estratégia quando estiver sem. Me mostra a tua vontade. Quando o meu mapa, o meu GPS estiver completamente desnorteado, reorienta como guia da minha vida. Tu és sacerdote, sumo sacerdote. Tu és aquele que me guias no mundo tão agitado e tão corrido. Eu queria que você pudesse fazer uma entrega da sua vida, do seu propósito. Eu me preocupo muito com esse tempo frenético, como dizia, que nós estamos vivendo. Há muita gente correndo, mas a questão não é a corrida. A questão toda está, o segredo está na direção. Para onde você está correndo? Eu queria convidar você a orar nesse momento. Que você pudesse dizer: Senhor, me leva ao lugar que Tu queres que eu vá. Me leva, Pai, a encontrar o tesouro. Sabe que há muita gente correndo, e de vez em quando morre alguém assim, importante, alguém de renome, eu fico a contemplar aqueles rostos, sabe, numa espécie de uma depressão, numa falta de alegria, de entusiasmo, porque de fato a morte é triste, a morte causa tristeza, abatimento. Mas quando percebo a morte de alguém importante, mas que alguém que não ajuntou tesouros no céu, tudo ficou aqui na terra, tudo foi feito em função dos dias que viveu aqui. Jesus diz: olha, ajuntai para vós tesouros no céu. Da traça a ferrugem não consome, os ladrões não minam nem roubam. Eu não sei qual tipo de corrida você tem tentado empreender, qual tipo de tesouro você tem conseguido conquistar. Talvez por sua própria iniciativa, esforço próprio, aprendizado, depois de muito sofrimento, muitas dores na vida, você aprendeu talvez ser um empreendedor de primeira qualidade. Mas isso não garante felicidade a ninguém. Se o seu tesouro estiver todo aqui na terra, quando seus dias terminarem, você, na realidade, nós como seres eternos, não no sentido de iguais a Deus, mas somos eternos porque, uma vez criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos a característica de Deus que é eternidade. E a questão é, onde nós vamos repousar os nossos dias depois que sair daqui? Se a gente correu uma corrida que vale a pena, a gente vai dizer: Senhor, muito obrigado porque eu cheguei lá. Sabe, o Apocalipse 2:10, há uma palavra graciosa para nós. Eu quero concluir com essa palavra. O texto diz: ser fiel até o fim, ser fiel até a morte. Eu gosto muito mais da expressão ser fiel até o fim do propósito, ser fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu não sei se você tem sido fiel, se você tem corrido, qual tem sido o tipo de sua corrida.
mas eu não quero experimentar jamais a frustração de ter vivido aqui dias difíceis e ao fechar os olhos aqui, a estar distante de Deus, eternamente separado dele. Portanto, é tempo hoje dizer: Senhor, eu não quero correr em direção a qualquer coisa, a qualquer lugar, mas eu quero correr em direção a Ti. Eu quero correr na Tua direção e poder desfrutar da promessa do Senhor para mim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O Instituto Agir, ele nasceu em maio de 2008, como uma estratégia contra a inserção de nossas crianças e juventude nas drogas e na marginalização. O Instituto assiste crianças e também ajuda suas famílias, para que eles possam garantir o direito de serem cidadãos dignos. Bem, no dia a dia temos apoio escolar, educação cristã e algumas oficinas de esportes, né, que é o futebol, o judô e educação física para meninos. Fora trabalhos manuais, como pinturas de unhas e sabonetes e outras oficinas. Comportamento muitas vezes agressivo, depois de um tempo trabalhado, se torna uma criança mais sociável. O Instituto Agir trabalha com crianças que moram no bairro dos Coelhos, no centro do Recife, mas também assiste algumas outras comunidades próximas a nós. E existe um grande paradoxo aonde nós estamos inseridos, é que aqui é um dos metros quadrados mais caros de Recife, é o polo médico da cidade do Recife. Mas exatamente por trás desse polo médico, na zona ribeirinha, nós temos muitas comunidades carentes, que hoje carecem de higiene, carecem de habitação, morando inclusive em palafitas. Matemática. Você aprendeu matemática? Você não sabia matemática antes, não? Tá. O que você mais gosta de fazer lá no projeto? Jogar bola e estudar. Eu não fiquei brigando mais, chamei palavrão. Também aprendi sobre Deus. Muito benefício, né? Pelo menos não fica pela rua quando não tem aula, né? O resto é só na escola. Eles trazem do que eles aprendem lá alguma coisa para aqui? Fala muito do que O que, por exemplo? Muita coisa, tem arte, tudo lá, né? Brincadeira. Quando eu crescer, eu quero ser um profissional de futebol. Quando a família chega e diz: olha, professor, olha tia, meu filho está mudado, está uma outra pessoa, né? E a gente faz, e nós fazemos aqui por amor, né? Nada em troca, é um amor. Coming all the way from London, I was really impressed by how great Instituto Agir is, because all the kids here are just so lovely, and all the staff are very dedicated to improve this NGO to make its future better. Hemos tenido el privilegio de ver de cerca la realidad de esos niños y hemos visto en las circunstancias en las que están viviendo. Bueno, yo creo, principalmente por mi parte, que todos merecemos una oportunidad. Cada uno de nosotros que vino de diferentes países tuvo esa oportunidad y por eso somos profesionales y podemos ayudar. Pero estos niños, desde los lugares que vienen, yo veo que no van a tener esas oportunidades. Pero aquí en el Instituto Agir podemos darles, aunque sea una mínima esperanza de oportunidad para que sean algo más. O Instituto Agir hoje assiste aproximadamente 250 crianças, entre 4 e 14 anos de idade. E o nosso sonho é poder acompanhar essas crianças até que entrem em uma faculdade. Para concretizar esse sonho, precisamos muito da aquisição da nossa sede.
Hoje, ela é alugada. Adquirir esta casa é o nosso grande desafio. Nós acreditamos que cada uma dessas crianças devem ter as mesmas oportunidades que os nossos próprios filhos. Cidadãos que têm direito à educação, à saúde, ao lazer, a um trabalho. Para isso, nós queremos convocar você que está nos assistindo, para que você nos ajude da melhor forma que você puder. Invista, convide amigos, desafie instituições para que se juntem a nós. Sabemos que prefeitura, governo do estado não tem condição de dar conta de um problema social tão grande como esse. Mas nós contamos com você. Acreditamos nisso.